Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abre sua Bíblia, irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 5. Amém? Amém. Que vai nos dizer dessa forma: e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandria, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, sejais conhecidos de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse e que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Senhor Deus e eterno Pai, não desfazendo da oração do irmão Marinho, mas como de costume, Pai, eu quero pedir nesse momento, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações nessa noite. Pai, que eu venha diminuir e que a presença do Senhor venha crescer, que eu não venha falar nada que é de mim, mas aquilo, ó Pai, que é da parte do Senhor. Eu quero pedir nesse momento, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor ministra na minha alma, no meu coração. Deus, que o Espírito Santo do Senhor traz as revelações do alto dos céus sobre a minha vida, e que eu venha falar aquilo, ó Pai, que o Senhor quer que a tua igreja venha ouvir, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que a tua igreja necessita de ouvir, ó Pai. Que eu diminua e que a tua presença venha crescer. Espírito da verdade, fala aos nossos corações, fala às nossas almas neste momento, ó Pai. Edifica a nossa alma, o nosso interior, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco nessa noite, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai, e que a tua palavra venha penetrar, ó Pai, no mais profundo do nosso interior. Assim eu oro, ó Pai, e eu apresento diante do Senhor, e creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Irmãos, para nós darmos início ao texto que nós acabamos de ler, nós temos que trazer um contexto bíblico. O que aconteceu para chegar a essa perseguição entre Paulo e João, Pedro e João? Nós vamos ver no livro de Atos, no seu capítulo de número 3, que Pedro e João, a hora nona, eles estavam subindo no templo para poder orar, e a Bíblia diz que ali tinha um coxo, que desde o ventre da sua mãe, aquele homem ele não andava, ou seja, ele era coxo de nascença.
esse homem, ele ficava em frente ao alpendre de Salomão, frente à porta formosa, aonde Pedro e João estavam indo para poder orar. E a Bíblia diz, esse homem ele era colocado em frente ao templo, e esse homem ficava mendigando, pedindo esmola, todos que entravam dentro do templo. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro e João eles estão indo dentro do templo para poder orar, a Bíblia relata que esse homem ele vai estender as suas mãos, pedindo a Pedro e João esmola. Ou seja, era de costume aquele homem estar ali em frente à entrada do templo para poder pedir esmola. A Bíblia diz que quando Pedro e João eles estão indo em direção ao templo, esse homem ele vai estender as suas mãos pedindo esmola. E a Bíblia vai dizer que quando ele estende as suas mãos pedindo esmola, o texto diz que Pedro ele vai parar, ele vai olhar para aquele coxo, ele vai dizer: eu não tenho olho. Ele vai dizer a primeira vez, vai dizer: olha para nós. É interessante que o texto vai dizer que Pedro vai dizer para aquele coxo: olha para nós. Ou seja, era sinal que aquele homem ele não estava olhando para Pedro e para João. Se o texto está dizendo que Pedro está dizendo para ele: olha para nós, é sinal que aquele homem, quem sabe, estava olhando para o chão, ou ele estava olhando para o lago, mas ele não estava olhando para Pedro e para João. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer: olha para nós. E quando ele vai olhar para Pedro, ele vai olhar para João. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer para aquele homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro vai pegar pela mão daquele homem, os seus tornozelos vai se firmar, e aquele homem ele vai começar a se locomover, ele vai começar a andar, ele vai começar a entrar dentro do templo. A Bíblia diz que ele entra dentro do templo, e quando ele entra, ele sai soltando, ele sai glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E eu já tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida aqui nessa noite. Aleluia! Pedro e João não estão dentro do templo, mas eu estou aqui nessa noite como Pedro e João, e eu estou dizendo para você que nessa noite você não vai sair da forma que você entrou. Se você crer nesse Jesus Cristo de Nazaré, você vai sair daqui nessa noite com um milagre nas suas mãos. Você vai sair daqui nessa noite com aquilo que você buscou o Senhor e até hoje você não recebeu, mas se você crer no poder da palavra, você vai receber da parte do Senhor aqui nessa noite. Não pelo pregador que está pregando, mas pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus ele tem todo o poder. O nome de Jesus ele tem poder sobre a enfermidade, o nome de Jesus tem poder sobre os demônios, o nome de Jesus tem poder sobre a morte, o nome de Jesus tem poder acima de todas as coisas. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Pedro e João acontece aquele milagre, através do ministério de Pedro e João, não é pelo mérito de Pedro e João, aleluia, mas é pelo mérito do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho o poder de fazer nada, o pastor não tem o poder de fazer nada, diácono, ninguém tem o poder de fazer nada. Quem tem o poder de fazer um milagre, quem tem o poder de fazer todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. É o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Esse nome tem o poder de fazer qualquer coisa sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas. Aleluia! O nome do Senhor Jesus Cristo
aconteça na vida daquele coxo. O texto diz que o grupo dos religiosos, porque o que mata, irmãos, é o grupo da religiosidade. Os mesmos grupos que pegaram Jesus, levaram Jesus para a cruz, o mesmo grupo de Anás, Caifás, o sumo sacerdote, que pegaram Jesus Cristo de Nazaré, por inveja, por aquilo que Jesus fazia, com falsa testemunha, levaram para Jesus para a cruz. É os mesmos grupos que pegaram Pedro e João, pelos fatos deles ter feito com que aquele milagre acontecesse na vida daquele coxo. O texto vai dizer que quando Pedro e João ele chega diante daquele coxo e o milagre acontece, naquela mesma hora o nome de Pedro e João ficou naquele alvoroço pelo fato do milagre ter acontecido. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer: olha, vocês estão alegres, satisfeitos, vocês estão nos idolatrando pelo fato do milagre ter acontecido, mas o milagre não aconteceu, não foi pelo mérito meu, não foi pelo mérito de João, mas foi pelo mérito de Jesus Cristo de Nazaré, pelo Espírito Santo, aleluia. Porque a igreja primitiva era uma igreja que ela era fervorosa, aleluia. O Espírito Santo habitava no meio dos apóstolos, porque os apóstolos eles viviam na comunhão, no partir do pão, eles viviam na oração, eles viviam ali em comunhão de um com o outro. Então a igreja ela crescia, porque Jesus agrada de um povo que tem união. Jesus, Deus, ele agrada do povo que tem comunhão. Deus, ele agrada do povo que ora, do povo que participa da Santa Ceia, do corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela tinha, irmãos, a comunhão, a igreja orava, a igreja era fervorosa. Então os milagres aconteciam, mas não era pelo mérito dos apóstolos, mas era pelo mérito do Espírito Santo de Deus. E nós temos que termos isso conosco. Se nós pecamos, não é pelo meu mérito, aleluia, mas é pelo mérito do Espírito Santo. Se eu tenho o dom de curar, não é pelo mérito meu, mas é pelo mérito do Espírito Santo. Se eu tenho mérito de profetizar, não é pelo meu mérito. Se eu tenho o dom de profetizar, não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito do Espírito Santo de Deus. E Pedro e João, eles entendiam: se esse homem ele está andando agora, se outrora esse homem não andava, mas hoje ele está andando, não é pelo mérito nosso, mas é pelo mérito do Espírito Santo, é pelo mérito de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Pedro e João, eles colocavam Jesus no centro, aleluia. Não é pelo mérito de Deus que está falando, Deus está liberando a palavra, mas é pelo mérito do Espírito Santo de Deus, é pelo mérito de Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos que entender: se nós pregamos, não é pelo nosso mérito. Entendemos que nós até pregamos, mas colocar Jesus no centro do Evangelho. Porque quem morreu na cruz do Calvário não foi homem nenhum. Quem morreu no Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem pregou um alto preço e preço de sangue não foi homem nenhum, mas foi o nome de Jesus. Se nós fazemos a obra de Deus, não é pelo mérito nosso, mas é pelo mérito de Jesus Cristo. Não para que o nosso nome venha a ser engrandecido, mas pelo que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que diminua o nosso e que cresça o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O texto diz que agora o sumo sacerdote, o mesmo grupo religioso que levaram Jesus para a cruz, vai pegar Pedro e João e vai perguntar para eles: com que poder ou autoridade vocês fizeram isso? Aleluia.
Aí o que é que Pedro vai dizer? Não é pelo mérito nosso, mas é por aquele que vocês levaram para a cruz do Calvário. Foi pelo mérito de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês levaram para a cruz. O mesmo grupo religioso que prenderam Pedro e João foi o mesmo grupo que levou Jesus para a cruz. E Pedro estava trazendo para eles: o mesmo vocês, aleluia, nos prendeu por esse fato desse homem estar andando, mas não foi pelo nosso mérito, foi para que aquele que vocês levaram para a cruz do Calvário seja glorificado. Foi no nome de Jesus que esse homem hoje ele está andando. Não foi pelo meu nome, não foi pelo nome de João, mas foi pelo nome de Jesus Cristo que hoje esse homem ele está na condição de estar andando. E Pedro vai dizer mais, aleluia, versículo de número 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E quando nós vamos ver esse versículo aqui, porque Jesus foi colocado como pedra de esquina, como a pedra angular, nós temos que trazer isso da cultura judaica, para você poder entender o que é a pedra de esquina, o que é a pedra angular. Jesus, certa vez, vai chegar para Pedro e vai dizer: ó, tu és Pedro, e sobre essa rocha que é Cristo, é Jesus dizendo: ó, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A rocha que é Jesus, a pedra angular que é Cristo, a pedra de esquina que é Cristo, é Jesus de Nazaré. E nós vamos entender o significado dessa pedra de esquina, essa pedra angular, essa rocha que é Jesus. A Bíblia diz na cultura judaica, no tempo de Salomão, quando o templo, para você entender, quando o templo de Salomão foi construído, a pedra de esquina, a pedra angular, ela era colocada como a coluna central, aleluia, para poder sustentar a estrutura do templo. A pedra angular, para você entender, uma viga, a viga maioria das vezes ela era arredondada. Então quando a viga era arredondada, feita de pedra, a pedra angular, a pedra de esquina, ela era colocada no meio para poder sustentar os dois lados da viga que era arredondada. Então a pedra angular, a pedra de esquina, ela tinha uma importância muito grande na construção do templo. A pedra angular, a pedra de esquina, era como você está vendo essa coluna aqui, ela tinha que estar aprumada, porque ela sustentava as paredes dos templos. Então ela tinha que estar alinhada, ela tinha que estar aprumada, aleluia. E quando Jesus está dizendo que ele é a pedra angular, ela é a pedra
E nós vamos ver, irmãos, quando está falando dessa pedra angular, desde antes da vinda do Messias, que é Jesus, já está falando da pedra angular, que é Jesus. As profecias, nós vamos ver no livro de Salmos, capítulo de número 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e as coisas maravilhosas aos nossos olhos. Oh, aleluia. Nós vamos ver também no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Quem crê, não se apresse. Aleluia. Mateus capítulo 21, versículo 42. Nunca leste na escritura a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 7. Eis que ponho em Sião a principal pedra de esquina eleita, a preciosa, que nela crê não será confundida para vós. Os crentes e preciosas, mas para descrente a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa veio a ser a principal da esquina. Jesus, ele é o centro do Evangelho. Jesus, ele é o centro, ele é o pilar, ele é o prumo da igreja. A igreja que está firmada na pedra, que é Jesus. O prumo, que é a palavra de Deus. A igreja que anda conforme a palavra de Deus, do jeito que as Escrituras nos ensinam, é a igreja que está firmada em Cristo, que está firmada nos costumes, aleluia, da igreja, como a igreja primitiva. A igreja que está no caminho certo, que é a pedra Jesus Cristo. E nós vamos ver que Jesus, livro de João, capítulo 1, vai dizer que Jesus, ele veio para os seus. Essa pedra, ela veio para os seus, ou seja, para os judeus, mas os judeus o rejeitou. Oh, aleluia. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. E hoje eu e você, nós que somos gentios, glória a Deus e aleluia, que essa palavra chegou para nós. Nós temos a missão de falar desse Cristo ressurreto, de falar dessa pedra, dessa rocha que é Jesus, essa pedra angular que é Jesus. Quando eu falo, irmãos, de coluna, eu não estou falando aqui, no mundo físico que você está vendo, os pilares, as quatro paredes do templo. Eu estou falando do mundo espiritual. Jesus, ele é o centro do Evangelho. Se nós andar com a nossa vida espiritual em Jesus Cristo, as pedradas vêm, as lutas vêm, os vendaval vêm, mas se nós estamos firmados na palavra e em Jesus Cristo, que é a rocha, que é a pedra angular, em Cristo Jesus nós venceremos. E Deus, Jesus nos deu uma grande missão de fazer a obra dele, pregar a palavra dele com temor e com sinceridade, colocando Jesus como centro do Evangelho.
nós vivemos no tempo que hoje nós vemos as pessoas falar: a igreja de Betânia, a igreja do fulano, a igreja é de Cristo, a igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoa que se diz que está firmada na rocha que é Jesus, mas se você colocar o prumo de Jeová, Deus, aleluia. Se falar como Jesus, como Deus falou com Amós, para colocar um prumo em Jerusalém, será que passa no prumo de Jeová? Será que se Jeová descer o prumo, será que passa no prumo? Aleluia. Só que eu louvo a Deus, irmãos, que nós participamos do ministério, aleluia, que vela pela palavra do Senhor, pelos bons costumes das primeiras assembleias que surgiram. E hoje nós paramos, nós olhamos, nós não vemos mais isso nos tempos. É lugar que você entra que você não sabe se é igreja ou se é boate. Você não sabe se é igreja. Até prega o Cristo, fala do amor de Jesus, mas não anda na contramão. Que evangélico é esse? Evangelho não é isso, irmão. Evangelho é priorizar a palavra do Senhor, não andar da forma que as pessoas que não são servos de Deus fazem, mas ser testemunha para os que estão lá fora e vai lá e dizer: não, ali é o homem de Deus, a igreja ali é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ali a presença de Deus habita no meio daquele povo. Aquele povo é diferente, aquele povo fala diferente, aquele povo se comporta diferente, aquele povo, eles fazem a diferença. Aleluia, aleluia, glória. O servo e a serva de Deus não faz o que as pessoas que não são servos de Deus fazem. Eles fazem a diferença, testemunho de homem e mulher de Deus. E eu quero dizer para você que nessa noite, o Espírito Santo, através da vida de Pedro e João, o milagre aconteceu na vida daquele coxo. Não só Pedro e João, nós vamos ver que Pedro era um homem que era tão cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o povo era colocado na beira da rua, e Pedro, ele passava em sua sombra do apóstolo. O apóstolo Pedro curava os enfermos, porque ele carregava a presença de Deus, ele carregava a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! E nós temos que nos encher mais dessa presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, o homem com o espírito de engano, ele chegava, irmãos, e o espírito do engano não conseguia se esconder. Mas por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas os milagres aconteceram na época dos apóstolos? Não. Os milagres ainda podem acontecer nos dias de hoje. Se Deus quiser te curar hoje, Ele vai te curar. Se Deus quiser te libertar hoje, Ele vai libertar. Se Ele quiser operar o milagre hoje, Ele pode operar. O Deus não mudou, o Deus é o mesmo. O Espírito Santo que habitava na vida dos apóstolos, Ele habita no nosso meio no dia de hoje. Ele está do seu lado aí, ó. Porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se fazia presente. Ele está aqui nessa noite, Ele está do seu lado dizendo: conta para mim, abre o seu coração, fala para mim o que você precisa, o que você quer, que eu posso curar, eu posso entrar, eu posso fazer, eu posso transformar. Ele está do seu lado. Abra o seu coração, feche os seus olhos e tenha um particular com o Senhor nesse momento. Ele está do seu lado aí, ó.
E calamante, orebandaia, sui calabandaia, séria. E calamaço, orebandaia, subia. Ele está do seu lado aí, ó. Aleluia. Abre o seu coração, abre o seu interior. Fala com o Papai do céu. Quem sabe você tem vindo, você não recebeu. Você tem vindo, você não está vendo nada acontecer. Só que o Espírito Santo, ele é sensível. Você tem que ter a sensibilidade de sentir Ele passar do seu lado, de sentir Ele te tocar. O Espírito Santo do Senhor, você tem que ter a sensibilidade. Oh, aleluia! Ele está do seu lado aí, ó. Oh, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, cura essa alma, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor, entra nessa solução. Oh, Espírito da verdade, Espírito da verdade. Oh, aleluia. O Espírito Santo do Senhor é sensível. Satanás ele chega na mão. O Espírito Santo de Deus não. Só se você abrir a porta do seu coração e convidar que Ele vai entrar, Ele vai cear com você. Aleluia. Se você abrir a porta do seu coração e dar legalidade para Ele, Ele vai entrar, Ele vai trabalhar, Ele vai operar. Espírito da verdade. Aleluia. Se você abrir o seu coração, irmão, eu tenho a convicção para te falar para você. Você não vai sair dessa noite da forma que você entrou aqui. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele te conhece, Ele te sonda. Ele conhece o seu caminhar, o seu levantar. Ele sabe o que você precisa. Mas você tem que ter a sensibilidade de abrir o seu coração para Ele entrar e fazer morar, fazer um milagre, transformar e libertar. Você que precisa de oração, vem aqui aqui na frente nessa noite. Eu quero estar orando por você. Os irmãos vão estar te ungindo. Se você precisa de uma cura, se o Senhor quiser te curar, aqui nessa noite Ele vai te curar. Se você precisa de um milagre aqui nessa noite, se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Mas nós temos que entender, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer também, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não faz da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer fazer. Mas venha com fé. Abra o seu coração, a sensibilidade do seu coração. Aleluia. Eu gostaria de convidar a irmã Lisete para estar orando, colocando a mão no peito da irmã ali, está orando por ela em nome de Jesus. A irmã do lado do varão ali, de azul. Oh, Espírito da verdade. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Pai, de mim não tem o poder para fazer nada. Os presbíteros, o pastor não tem o poder, mas o Espírito do Senhor tem o poder. Nós cremos, ó Pai, que essa palavra que foi ministrada, o Senhor, ó Pai, se quiser curar, o Senhor vai curar agora. Se o Senhor quiser, ó Pai, libertar, o Senhor vai libertar agora. Oh, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, entra nessa alma. Pai, vai aonde eu não posso ir, vai aonde o homem não pode ir. A tua palavra diz que o Senhor é nosso versículo.
continuar abençoando a sua vida, que você vai voltar para a sua casa abençoado e guardado e protegido pelo Senhor. Pastor Giovanni estará dando os avisos da semana, e depois o pastor Saulo está orando e entregando a bênção esta noite. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, irmão. Daí a palavra do Senhor nessa noite, amém? Nessa noite o Senhor trouxe uma palavra poderosa. O Senhor Jesus é aquele que sustenta a nossa vida, sustenta a obra dele na face da terra. Que ele venha ser a pedra espiritual da nossa vida, né? Com ele, Deus abençoe o nosso irmão presbítero Nilson pela palavra, amém? Alguém nessa noite que está afastado, que quer voltar para os caminhos do Senhor, aleluia, essa oportunidade, estaremos orando por você, aleluia. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ele quer ser a pedra que sustenta toda a estrutura que foi pregada nessa noite aqui, amém? Aleluia. O convite está aberto no final do culto, enquanto nós damos os nossos avisos, e nós estaremos aqui novamente domingo, né? Às 8 horas da manhã. Quero ver você que está faltoso da escola bíblica dominical, que você venha, amém? Equipe de louvor, quero ver jovens, eu quero ver vocês. A classe está muita falta, jovens, tá? Com muito amor e carinho eu falo isso. Os adolescentes estão dando 10-0 em vocês, hein? Amém? Jovens, equipe de louvor, quero ver vocês todos aqui na escola bíblica domingo, 8 horas da manhã. Amém? Adultos que não estão vindo também, vem para a escola bíblica, essas lições são fortes. A próxima vai ser melhor ainda, vai falar do corpo, alma e espírito. Quando o corpo sadio com a alma doente, né? Ou o contrário também é verdadeiro. Amém? Então domingo estaremos aqui às 8 horas da manhã e à noite às 7 horas, cultuando ao Senhor Jesus. Amém? E dia 4 e 5, né, Isadora? 4 e 5 de outubro, eu confundo com 5 e 6. 4 e 5 de outubro vai dar sábado, né? E domingo vai ser um grande trabalho aqui dos jovens. Sexta-feira ensaio. Amém? Sexta-feira agora tem ensaio. Não falte, todos os jovens, bem, adolescentes. Já está ensaiando, né? O antepenúltimo ensaio. Falta 3 ensaios, amém? Contamos com todos vocês aí. Irmãos, nós estamos o plano, né, de colocar piso lá na cozinha da igreja e nas paredes também. Ele vai gastar bastante cerâmica. Então, os irmãos estejam orando aí para Deus estar abrindo as portas, né? Nós precisamos dar uma pintada na frente da igreja, dar umas arrumadinhas, né? Nós estamos segurando as pontas para dar uma juntada no dinheiro, né? Para fazer mais coisas. Então, os irmãos estejam orando para Deus estar abrindo as portas, né? Para que um dia o irmão Neilson coloca o piso lá embaixo e coloca naquelas cozinhas que está ruim de fazer comida lá, né? As nossas irmãs aqui fazem comida, parede sem pintar e sem cerâmica, fica feio, né? Desorganizado. A gente quer organizar aí essa sala das crianças, essa escada que está muito feia. Então, os irmãos orem para que Deus abra as portas. A gente ora, né? E Deus envia o socorro, né? Assim, tanto espiritual como material. Coloque-se de pé. O pastor Saulo está encerrando. Eu queria fazer algo que Deus tem ministrado no meu coração nessa última oração, que chamou o Hélio e a Isadora para ficar aqui em frente e saltar. Amém? Eu sei que a Isadora já foi ungida, né? Mas o Hélio não foi. Mas dá as mãos seguras isso aqui. Amém? Porque os presbíteros, né? Ele está pondo a mão na cabeça dos meninos, né? E você vai estender sua mão para cá. E o pastor Saulo vai estar aqui dirigindo essa oração nesse momento. A vida deles agora tem muita palavra lançada, irmãos, contra a vida dela, né? Muita palavra lançada. Quando ela era jovem, né? E Deus, ele é um Deus que joga por terra, né? Ele joga por terra e tira todo impedimento em áreas que a sua vida precisa fluir. Amém? Áreas que Deus precisa que flua na sua vida. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Vocês são pessoas de Deus, vocês são pessoas exemplares. É o nosso braço na obra de Deus aqui, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então nós vamos estar orando agora, nesse momento. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, alguma coisa que você deseja muito acontecer na sua vida, e você sabe que Deus venha jogar isso por terra, nós vamos ministrar a bênção sobre a tua vida aqui. E Deus, em nome de Jesus, Ele pode jogar por terra nessa noite. Amém? Pastor Saulo, dirige a oração, também esteja encerrando o final. A paz
do Senhor, igreja. Vamos orar a Deus, encerrando esse trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu quero te agradecer por este momento tão maravilhoso na nossa vida, a qual nós tivemos a oportunidade de ver nossos irmãos, louvar o teu nome junto, ouvir a tua palavra, orarmos junto e agora, Senhor, encerrando este trabalho para irmos para nossas casas. Pai querido, apresentamos ao Senhor a vida do Hélio nas vezes agora, com essas orações de imposição de mãos sobre eles. E se tiverem alguma coisa para o que o inimigo tem planejado, o Senhor esteja jogando por terra todo o mal que tem lutado contra a vida dela. Pai querido, como louvorista da tua casa, do teu nome, eu apresento a vida deles ao Senhor, desse casal, dessa família abençoada. Deus, eu quero te louvar pelos nossos visitantes e por todos os nossos irmãos que se encontram. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos visitantes, levando-os em paz para as suas casas, dando, Senhor, alegria cada vez mais e que possam sempre te servir. Pai querido, que as nossas orações sejam ouvidas, para que os enfermos sejam curados, os problemas da vida sejam resolvidos, e as famílias possam viver em alegria, em união com a tua igreja, com o Senhor e com seus próprios filhos. Pai querido, eu peço ao Senhor que leve todos em paz para suas casas, livrando de todo mal, de todo perigo, e dando uma boa noite de descanso. Pai celestial, faça com que a tua palavra possa continuar ardendo em nossos corações, assim como o teu servo presbítero Janaílson pregou, que haja poder no meio do teu povo, na tua igreja, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de almas. Pai, tome todos das tuas mãos, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos recebam dizendo amém. Assim está encerrado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Pois é, varão de guerra. Aua, onde é que é esse ar?